Bom dia, alunos! Vamos começar aí a nossa semana com língua portuguesa. Aqui nós já vamos começar com a revisão de conteúdos. Eu coloquei lá no material de apoio para vocês as páginas que nós vamos trabalhar. Vocês não precisam se assustar, é um pouquinho cada dia, né? E assim nós vamos esclarecendo todas as dúvidas desse primeiro semestre. Fiz atividades para vocês, coloquei no portal também, que vão ser feitas no caderno ou impressas e depois coladas no caderno, como você puder fazer aí na sua casa. Então, pode ser, você vai copiar lá e vai fazer bonitinho, data, vai pular as linhas para não ficar tudo junto, tudo com capricho, porque você possa usar essas atividades para estudar mais tarde, ok? Então, vamos iniciar. Bom, nosso primeiro tema de revisão é número e tonicidade, na página 27. Lembra lá que nós trabalhamos? Observe a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Ou seja, as palavras que são monossílabo, dissílabo, trissílaba e polissílaba. Lembram? As palavras monossílaba, aquela que tem uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas, trissílabas, 3 sílabas, polissílaba, 4 sílabas ou mais, né? Então, vamos lá. A sílaba mais forte da palavra é chamada de sílaba tônica. Essa sílaba pode vir marcada por um sinal gráfico, que é o acento agudo, ou o acento circunflexo. Por exemplo, a palavra mercúrio, boneca, tem 3 sílabas. A palavra as, por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Na palavra mercúrio, qual é a sílaba mais forte? Nesse caso, você nem precisa... Lembra que a professora ensinou vocês a chamarem a palavra? Como você... o som e prestar atenção quando você chamasse a palavra para ver qual era a sílaba que se destacava? Então, na palavra mercúrio, não precisa, porque você já sabe que a sílaba mais forte é aquela que está acentuada. No caso de mercúrio, a sílaba mais forte é o cu, certo? Do mercúrio. Na palavra boneca, você vai separar a palavra boneca, você já sabe que ela é trissílaba, tem 3 sílabas. E qual é a sílaba mais forte? Qual é a sílaba quando eu falo que você escuta mais alta? Boneca, boneca, certo? Então, você vai repetir várias vezes. No caso da palavra boneca, é a uné, a sílaba tônica. Assadura, certo? Assadura. Qual é a sílaba mais forte? Assadura, quando você separa em sílabas, ali você sabe da regrinha aqui, que os 2 S não podem ficar juntos. Ela um S fica junto com a vogal e o outro com a outra vogal ali, né? Então, assadura ela fica dividida em 4 sílabas. Então, ela é polissílaba, certo? Observe que na letra B a palavra tem 2 S's. Vamos falar dessas palavras no próximo slide. Observe aí, na separação de sílabas, os 2 S's e os 2 L's ficam em sílabas diferentes. Por exemplo, carro e passou, certo? A gente costuma dizer na escola, desde pequenininho, lá no primeiro ano, que não dá para deixar os 2 S juntos, nem os 2 R's, porque eles brigam, né? Porém, nas palavras ali, o NH, CH e o LH, elas ficam juntas na mesma sílaba, como na palavra trabalhou e na palavra tinha. Aí eu coloquei aqui embaixo, tá na página 28 ali, o exemplo da palavra vassoura, certo? A palavra vassoura ali, ela tá separada assim, vas, o S aqui, e o soura embaixo, certo? Não, você estava escrevendo a palavra vassoura, mas ela não vai dar na mesma linha. Então, ficou vas e o soura ficou embaixo. Ou então, você vai escrever vassou e o RA vai ficar embaixo, urá. Você não pode separar se não for dessas duas formas, certo? Ou você separa os 2 S's, ou você deixa os 2 S's e a vogal seguinte, certo? Junto. Não pode ficar diferente do que está aqui no modelo.
próximo tema que nós vamos falar é o encontro consonantal, que é o encontro de consoantes na mesma sílaba, certo? Pode acontecer na mesma sílaba ou também em sílabas separadas. Por exemplo, aí nós temos as palavras criança e trabalhar. Temos um encontro consonantal na mesma sílaba. Cri, aqui ó, criança. Então, aqui o encontro consonantal está aqui, certo? Você poderia dizer que an, aqui também teria um encontro consonantal, mas não, ele ficou separado aqui, certo? Tra, o T e o R ficaram juntos na mesma sílaba, então há um encontro consonantal na mesma sílaba. Vamos lá para o próximo slide. Substantivos próprios e comuns, página 58. Nós temos bastante interpretações de texto, então por isso ele pula bastante páginas agora para o próximo conteúdo. Substantivo próprio e comum. Vamos ali com o primeiro modelinho ali, exemplo. Cinderela se transformou em uma linda princesa. Substantivo próprio identifica uma princesa entre tantas outras. Quem é essa princesa? É a Cinderela. O nome dela é Cinderela. Então, é um substantivo próprio. Princesa. Se não tivesse o nome dela lá, você saberia qual princesa é? Não. Então, é um substantivo comum. Poderia ser qualquer princesa. As palavras que dão nomes aos seres reais ou imaginários, aos objetos e sentimentos, são chamadas de substantivos. Os substantivos podem ser comuns ou próprios. Os substantivos próprios são sempre escritos com letra inicial maiúscula. No substantivo comum, não precisa, mas no substantivo próprio, que é nome de pessoa, nome de cidade, disciplina, esses são escritos com letra maiúscula. Então, sempre que for escrito com letra maiúscula, você já vai saber que é um substantivo próprio, exceto aqui, por exemplo, os, que é início de frase, que são escritos com letra maiúscula. As palavras são escritas com letras maiúsculas nos inícios das frases, ok? Vamos falar um pouco também sobre dígrafo. Chamamos de dígrafo quando duas letras representam um único som. Por exemplo, aqui na página, deixa eu achar aqui, 62. O dígrafo é quando a palavra tem duas letras e elas fazem o mesmo som. Você não tem dois sons. Por exemplo, trabalho, certo? Você escuta o som do T e do R, certo? Mas, por exemplo, aqui na palavra ferro, você tem duas consoantes ali, duas letras juntas, mas elas têm o mesmo som, ferro. Você não ouve o som de outra letra. Chapeuzinho, chá. Aqui, ó, o C e o H, eles têm o som chá. Nho, N e o H, nho. Você não escuta outro som. Lho, você não tem outro som, certo? O dígrafo é quando tem duas letras, mas um único som. No encontro consonantal é diferente, porque ele pode ter mais de um som. Você pode ouvir o som da outra letra. Por exemplo, cri, tra, de gra, ó, de grafo, gra. Você escuta o som do G e do R. Além de SS, há outros dígrafos como RR, CH, LH e NH. Observe os dígrafos, como os dígrafos ficam na separação de sílabas. Corre, corre. Por exemplo, aqui, corre. O R, um R fica no cor e o outro no re. Então, fica cor, re. Você não deixa os dois R juntos. Massa, massa. Mas aqui, ó, no chave, chave, eu não precisei separar, certo? Então, existem algumas regrinhas que a gente vai aprendendo durante
a nossa jornada escolar, certo? Filho, filho, o LH ficaram juntos ali. Banho, o NH também, as duas letras ficaram juntas. Então, aqui, as letras RR e SS são separadas, cada letra fica em uma sílaba. Já aqui de baixo, nós lemos, as demais, né, os demais dígrafos não são separados, ficam na mesma sílaba. Devemos ter cuidado para não confundir dígrafo com encontro consonantal. Vamos lá. Enquanto o dígrafo é representado por duas letras em um único som, o encontro consonantal é representado por duas letras e dois sons. Por exemplo, pássaro é dígrafo, certo? Pássaro, sa. Você escuta só o som do S. Pri, príncipe, pri. Você ouve o som do P e do R. Então, é encontro consonantal, certo? Então, no dígrafo, duas letras e um som. No encontro consonantal, duas letras e dois sons. Aí, no encontro consonantal, peguei um exercício ali da página 63. Lê as palavras e pinte cada quadrado conforme a legenda a seguir. Dígrafo para vermelho, vermelho para dígrafo e verde para encontro consonantal. Alegria, gri, gri. Encontro consonantal, porque você ouve, você escuta o som do G e do R. Surpresa, pre, P e R. Então, você escuta o som do P e do R. Pêssego e filha, vamos ver lá. Filha, LH, um único som. Pêssego, um único som ali das duas letras juntas. Então, dígrafo. Substantivo coletivo. Substantivo coletivo é uma palavra que indica um conjunto de seres da mesma espécie, mesmo estando escrita no singular. Assim, a palavra família é um substantivo coletivo, mas ela está escrita no singular. Mas é um conjunto de pessoas da família ali, né? Onde vivem na mesma casa. Paulo é uma pessoa, certo? A família de Paulo é composta por 7 pessoas. Então, um conjunto de pessoas forma ali na casa do Paulo a família de Paulo. Bom, aqui, alcateia, biblioteca e matilha. Se eu tenho uma quantidade X de livro, um grupo de livros juntos, o que eu tenho? A biblioteca. Um conjunto de lobos, né? Juntos ali. O que faz um grupo de lobos? Uma alcateia. E um grupo de cachorros formam uma matilha. Esse conteúdo nós já trabalhamos ele dentro do período agora da pandemia, né? Depois que nós acabamos tendo as nossas aulas por videoaulas, né? Em casa. Pessoal, se surgirem algumas dúvidas, anotem para conversarmos no fórum, certo? Eu sei que o conteúdo também foi bastante aqui em português, bastante coisas que nós já falamos, mas se você tiver dúvida, coloca lá no fórum e de repente, já na próxima aula, nós colocamos, já esclarecemos essas dúvidas que surgiram, ok? Então, um abraço e um grande beijo no coração de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.